Olá, queridos alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Infelizmente, o inevitável aconteceu, que é voltarmos às nossas aulas gravadas e não presenciais. Espero que seja até o dia 28, né, segundo o nosso governador, né, que achou por bem ocorrer essa pandemia e acabou colocando a escola como um serviço não essencial, que para ele diz que concessionária para vender automóveis é essencial. Mas eu sei por que é. Porque um dos seus secretários é dono da Pavi, né, que é uma concessionária que vende automóveis aqui em Recife. E aí vender automóvel é essencial. Educação não é não. Deixa para lá, né? Fazer o quê? Então hoje, meus queridos alunos, vamos iniciar a nossa aula gravada. Meu nome é Júlio César, né? E a gente vai começar hoje aqui o capítulo 4 do nosso livro. Estavam tão bonzinho em sala de aula, mas aí a gente vai começar. Capítulo 4, a gente terminou o nosso capítulo 3, que falamos sobre escalas, né, mapas e etc. A gente vai iniciar nosso capítulo 4 falando sobre o universo. O que eu acho um tanto quanto errado dentro da geografia, né, porque isso é um assunto de astrologia, né, astronomia que diga. Né. A astronomia ela é a ciência que estuda os astros. E a geografia ela estuda basicamente a Terra. Né. Mas fazer o que, né? Se o pessoal acha que a gente tem que estudar a astronomia também dentro da geografia, vamos lá. Vamos começar nosso assunto, falar onde tudo iniciou. Vocês sabem que há cerca de 15 bilhões de anos atrás, né, nós tivemos uma grande explosão cósmica no universo, que foi denominado como Big Bang. Né? Esse Big Bang, ele espalhou poeira cósmica por todo o universo, né? E cada grãozinho de poeira cósmica desse, né, deu origem a um planeta. Né? Por isso que eu digo grãozinho em relação ao universo, né? Porque o universo ele é infinito e não tem como se mensurar o universo. O universo ele está em constante expansão, ele não parou de crescer. Nós ainda temos grandes explosões, né, que espalham poeira cósmica no universo, formando vários sistemas solares. Temos centenas e milhares de sistemas solares espalhados no universo. O nosso é apenas um, né, entre as centenas ou milhares de sistemas solares que tem espalhado no universo. O nosso Sol também é apenas um, entre milhares que temos também no sistema solar. E é por isso que eu digo que eu não acredito que apenas a Terra seja o único planeta do universo que tenha forma de vida humana. Né? Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, de que existem planetas que estão em seu sistema solar particular, que esteja na mesma distância em que a Terra está em relação ao Sol, que tenha a CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão, apropriada para que exista vida nesse determinado planeta. Porque entre milhares de planetas no universo, somente a Terra tem esse privilégio de ter seres humanos. Eu coloco humanos entre aspas, porque nossa humanidade é um pouco desumana, mas já dizia Renato Russo, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Então, infelizmente, a nossa humanidade é desumana porque ela destrói a sua própria casa. Né? A casa que eu digo é o nosso planeta, que ele é belíssimo, já foi mais, né? Mas que infelizmente a força humana
ela é grande, mas não é tão superior quanto a força divina que está mandando recados. Nós temos aí o aquecimento da Terra, nós temos terremotos, nós temos enchente. O homem é impossível superar essa força. É a força divina. Está colhendo o que ele plantou. Não é? Então nós temos com certeza outro sistema solar e eu tenho outro planeta por aí, outros planetas que têm a vida humana. Não é? E até agora a gente não conseguiu chegar lá por conta justamente da nossa distância que nós temos em relação a sair do nosso sistema solar. Agora há pouco a NASA enviou para Marte, né, um robozinho para coletar amostras e fotografias da superfície marciana. Né? Ontem chegou até a notícia que encontraram água subterrânea, né, escondida em Marte. Se tem água, pode ter possibilidade de haver vida também em Marte. É porque, quando eu falo vida, não digo vida humana, mas pode ser seres unicelulares, vírus, bactérias, ou até mesmo pluricelulares. Não é? Possa ser que tenha. Onde tem água, geralmente tem vida. A água é sinônimo de vida. Né? Então, o nosso sistema solar, ele, quando houve essa explosão, né, surgiu aí uma grande quantidade de planetas, né, e o nosso sistema solar ele se formou inicialmente com 9 planetas. Né? 9 planetas. E aí o que acontece? Há algum tempo atrás, ele passou a ter apenas 8 planetas. Por quê? Explodiu foi um planeta? Não. Porque Plutão, ele deixou de ser um planeta, né? E ele foi reduzido a um planeta anão. Né? Porque Plutão ele não tem uma órbita correta, né? ele não tem uma dimensão, né, muito grande para ser considerado planeta. Tanto é que foram descobertos alguns planetas que também não são planetas no próprio sistema solar, que são maiores do que Plutão, né, ou até mesmo do mesmo tamanho, ou menor pouca coisa, né, como Carote, como Xena, né, Ceres, né, foram planetas descobertos posteriormente. E aí, por conta da descoberta desse planeta, Plutão acabou sendo reduzido a um planeta anão. Né? E a Terra, meus queridos, quando foi que ele surgiu? Veja só, a Big Bang, aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, ocorreu, que deu origem a essa poeira cósmica, e a Terra ela surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Né? E aí eu acredito que o ser humano ele vive muito pouco sobre a superfície terrestre. Eu acredito que a vida humana sobre a Terra ele deveria ser proporcionalmente à idade que a Terra tem. Por exemplo, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade, o ser humano ele deveria pelo menos viver sobre a superfície terrestre, mas viver bem fisicamente, em torno de 10 mil anos. Não é? Já que a gente vive no máximo 110 anos, né? Quando vive muito. Né? E é muito pouco se compararmos à idade da Terra. Né? Então, nosso sistema solar, ele atualmente apresenta-se com apenas 8 planetas. Quais são eles? De ordem de aproximação, de distanciamento na realidade do Sol, eu tenho primeiramente Mercúrio, né, que é o planeta mais quente do sistema solar, por ele estar mais próximo ao Sol. Depois de Mercúrio eu tenho Vênus, né? Depois de Vênus eu vou ter Terra, e depois de Terra eu vou ter Marte. Esses 4 planetas, né, mais próximos do Sol, também apresentam uma característica em comum. Qual é essa característica? São planetas o quê? Rochosos. Planetas rochosos, compostos por rochas. Os outros 4 planetas mais distantes, né, do Sol, eu tenho um próximo a Marte, que é um planetóide, né, que não é considerado planeta, que é o planeta Ceres, né?
que foi encontrado há algum tempo atrás, mas que ele não está classificado como planeta, assim como Plutão. Aí eu tenho Júpiter, né, que é o maior planeta do sistema solar, Júpiter. Depois eu vou ter Saturno, que é aquele planeta que apresenta os anéis, né? Os anéis de Saturno, já dizia Rita Lee em sua música, né? O professor fala muito em cantores antigos, né? Alguns aqui não sabem nem quem são os cantores, porque eu sou um cara muito saudoso. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas do passado. Não gosto muito de coisa do presente, não. Até porque hoje em dia não se fazem coisas de qualidade como se fazia na década de 80, na década de 70. Né? E eu sou muito saudoso, adoro coisa antiga. Depois de Urano eu vou ter Netuno, depois de Saturno eu vou ter Urano, depois Netuno. Né? Esses 4 últimos planetas do sistema solar são planetas gasosos, compostos por gases. Maioria da sua composição composta por gases. Então eu tenho 4 planetas rochosos e 4 gasosos. Os rochosos estão mais próximos do Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os 4 gasosos são aqueles que estão mais distantes do Sol. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí eu vou ter os planetóides, né? Além de Ceres, que eu falei para vocês, comentei aqui. Eu vou ter Plutão, que durante muito tempo fez parte do nosso sistema solar. Eu vou ter Caronte, né? E o planeta Xena, né? Que são esses os nossos planetas. Existem alguns outros no sistema solar? Pode existir, mas até agora não foi identificado por nenhum estudioso, né? O planeta, todos os planetas Terra, ou todos os planetas do sistema solar, eles apresentam uma órbita. O que é órbita? A órbita, meus queridos, é o caminho ou trajeto que o planeta faz ao redor do Sol. Cada um com uma distância diferente, não é? Essa órbita também é chamada de elipse, não é? Você não confunda elipse com eclipse. Eclipse é um fenômeno natural que se dá entre o Sol, a Terra e a Lua, né? Que a gente vai falar mais adiante, né? E eu tenho a elipse, que é o trajeto que a Terra faz e os planetas fazem em torno do Sol, que é chamado de órbita. Cada um com um distanciamento diferente e um tempo diferenciado em relação a esse trajeto para completar um ano, né? Um ano do planeta Terra, né? Ou seja, a Terra, para completar um ano ao redor do Sol, vai dar um giro completo, leva 365 dias e 6 horas, né? Para dar um giro completo ao redor do Sol. Os planetas mais próximos do Sol, o tempo é menor, porque a sua elipse vai ser menor, né, no seu trajeto em relação ao Sol. Já os mais distantes, vai levar um tempo considerado, né, para que essa elipse seja concluída. E aí, consequentemente, o tempo é bem maior, não é, para você completar um ano. Eu acho que se a gente morasse em Netuno, por exemplo, eu acho que eu teria uns 4 ou 5 anos, porque para completar um ano lá demora muito, né? Não é 365 dias, é bem mais do que isso. E aí, consequentemente, essa órbita ela vai demorar mais a ser concluída um ano. Então, o Sol ele é de grande importância para a existência dos planetas, principalmente do nosso planeta Terra. Por quê? Porque o Sol ele aquece o nosso planeta, promovendo assim a existência de vida humana sobre a superfície terrestre. Então a gente está em uma distância ideal em relação ao Sol, onde vai nos proporcionar uma CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, para que haja
existência de vida sobre a Terra. E aí, por isso, nós temos esse fator, né, de grande importância no que diz respeito à existência de vida humana sobre a superfície terrestre. E aí, por isso, a grande importância do Sol para a Terra. Se a Terra parasse de girar, né, só teria vida praticamente de um lado da Terra, que é justamente o lado que o Sol bate. Porque a vegetação, por exemplo, precisa de luz e calor para praticar a fotossíntese. Se não tiver luz e calor, você não tem a fotossíntese. E aí, consequentemente, você só teria vegetação de um lado da Terra. E não teríamos animais herbívoros, né, nesse lado, e consequentemente os animais carnívoros que se alimentam dos herbívoros também não existiria e também não existiria vida humana. Não é? Então seria metade da Terra só iluminada e aí, consequentemente, não existiria vida na outra metade da Terra. Né? O planeta Terra, gente, por conta dessa inclinação que ele tem no seu eixo imaginário, ele não recebe luz solar em toda a sua superfície. Primeiramente, a Terra ela não é redonda, como todo mundo acha, né? A Terra ela tem uma formação geóide. Geóide porque ela é achatada nos polos. Por ela ter uma inclinação no seu eixo imaginário, né? E também apresentar uma forma geóide, né? A Terra ela vai apresentar diferentes zonas termais por conta da variação de incidência do solar sobre a superfície terrestre. Onde é que eu vou ter a maior quantidade de incidência de luz solar na superfície terrestre? São nas áreas de baixa latitude, que é justamente nas áreas próximas à linha do Equador. Eu tenho uma grande incidência de luz solar nas áreas tropicais ou intertropicais. Por quê? Porque os raios solares incidem diretamente nessa região, promovendo assim uma grande quantidade de elevação de temperatura ao nível do mar. Quando a gente se afasta das áreas equatoriais em direção aos polos, chegamos na região de clima temperado ou de média latitude. Nessa área aí, eu vou ter menor incidência de luz solar em relação às áreas equatoriais, justamente por conta da curvatura da Terra e sua inclinação do eixo imaginário. E aí eu vou ter aí as zonas temperadas de média latitude com menor incidência de luz solar. Já nas áreas polares, áreas de alta latitude, em determinadas épocas do ano eu não vou ter incidência de luz solar. Para você ter ideia, no extremo norte do globo terrestre, no extremo sul do globo terrestre, onde eu tenho 90 graus de latitude, eu vou ter ali 180 dias de dia e 180 dias de noite. Por quê? A inclinação que a Terra tem em relação ao seu eixo imaginário faz com que a incidência do solar não chegue de um lado da Terra, mesmo a Terra fazendo um movimento de rotação. Porque vocês sabem que a Terra ela tem dois movimentos, um movimento de rotação e um movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que gera aproximadamente 24 horas, que a gente vai falar isso mais adiante. E o movimento de translação é o que a Terra faz em torno do Sol, que leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, esse movimento de rotação, ele é responsável pela alternância dos dias e das noites. Como eu tenho uma inclinação no eixo imaginário da Terra, né, eu vou ter no extremo norte e no extremo sul do globo terrestre 180 dias de dia e 180 dias de noite. Né? E isso vai acarretar promovendo esse fator, né, que é um fator um tanto quanto interessante, né? Muita gente não sabia, mas isso ocorre justamente por conta dessa curvatura da Terra e do eixo imaginário que a Terra tem inclinado. Então deixa eu fazer uma leitura aqui para vocês no livro em relação ao nosso planeta e ao nosso sistema solar. Nossa localização no universo.
fazemos parte do sistema solar. A Terra é um dos bilhares de astros, como eu falei para vocês, né? Que nós temos bilhões de astros no universo por conta dessa grande explosão e que espalhou por poeira cósmica. No imenso universo, localizado na periferia de uma das incontáveis galáxias, o nosso planeta se movimenta ao redor do Sol, movimento este chamado de translação, de que recebe luz, calor, junto com os outros planetas que formam o sistema solar. Nossa galáxia é a Via Láctea. Então, se alguém perguntar a você qual é o nome da sua galáxia, é Via Láctea. Por que Via Láctea? Porque antigamente os estudiosos do ramo da astronomia olhavam para o universo, para o céu, e viam os pontos brancos brilhosos que pareciam gotas de leite. E aí pareciam caminhos de leite, por isso chamavam de Via Láctea, caminho de leite. A nossa galáxia Via Láctea, cujo nome dado pelos gregos na antiguidade, significa caminho de leite, numa alusão à sua coloração e o seu formato quando à vista da Terra. Né? A ordem dos planetas, do mais próximo para o mais distante, eu tenho o Sol, e depois eu vou ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Como eu falei para vocês, esses quatro, na verdade, são planetas rochosos. Depois de Marte eu vou ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas gasosos. Né? Contudo, desde 2006, uma convenção estabeleceu que este corpo, na verdade, enquadra-se, que no caso de Plutão, enquadra-se uma categoria de planeta não, que é Plutão. Então, em 2006, Plutão deixou de ser considerado planeta e passou a ser considerado um planeta anão, não é? Em decorrência das descobertas de diversos corpos celestes que tinham dimensões iguais ou maiores que Plutão. Além desses, Ceres, Eris também são planetas anões. E aí, por conta dessa descoberta dos planetas que viram que eram menores ou até do mesmo tamanho que Plutão, até mesmo maiores, foram reduzidos então a planeta anão, o planeta Plutão. O Sol é uma estrela que fornece luz e calor a esses planetas, bem como a outros corpos celestes que gravitam em torno dele. As estrelas que emitem luz própria são chamadas de astros luminosos. Então, toda estrela é considerado astros luminosos, porque eles emitem luz própria. Não é? Já os corpos celestes que não possuem luz próprias apenas refletem luzes de astros em outros do qual gravitam, são chamados de astros iluminados, ou seja, são astros que não possuem luz própria, eles refletem muitas estrelas que nós temos por aí, né, que a gente acredita que é estrela, que na realidade não é, são astros iluminados, que refletem luz de outros, ou seja, do Sol. Esses são considerados astros iluminados, ok? Tais como os planetas e os satélites naturais são considerados astros iluminados. Dentro da Via Láctea, a Terra é o terceiro planeta em proximidade do Sol. E é justamente essa posição que dá ao globo terrestre condições dentre os planetas conhecidos atualmente, uma existência de diferentes formas de vida. Apesar disso, pode ser precipitado afirmar que existe vida só em nosso planeta. Né? É muito precipitado. E como eu falei para vocês, eu tenho certeza que existam outros planetas por aí fora que, consequentemente, tenha vida neles, porque vai estar em uma distância regulamentar muito parecida com a que a Terra está em relação ao Sol. E também vai ter probabilidade de haver vida nesse planeta. O mais coerente seria afirmar que as formas
de vida que conhecemos atualmente existe apenas aqui na Terra, levando em consideração as duas evidências. O primeiro lugar, a Terra, além de Marte, Vênus e Mercúrio, pertence a um grupo chamado de planetas telúricos, ou seja, constituído por rochas, solos e minerais, como eu falei para vocês, planetas rochosos ou planetas telúricos, e água em estado líquido, temperaturas ideais, além de oxigênio e outros gases que fornecem formas de vida que conhecemos. Então, a Terra ela tem essa condição de normal temperatura e pressão que faz com que nós tenhamos vida em nossa superfície. Junto com os planetas do sistema solar, há uma infinidade de outros astros que participam dessa verdadeira dança celestial. São os cometas, meteoros e meteoritos e satélites naturais, como a Lua, chamados de corpos celestes. Então, meteoros, meteoritos, cometas, Lua, são todos chamados de corpos celestiais que giram em torno dos planetas e causam por conta da ação da gravidade. A Lua, por exemplo, é o satélite natural da Terra. Ela não se distancia da Terra justamente por conta dessa força gravitacional. E ela tem uma importância muito grande em relação à nossa Terra, porque ela promove a variação das águas oceânicas. Ela tem um poder de gravidade, um poder que, consequentemente, ela atrai e afasta as águas do nosso oceano, fazendo com que as nossas marés elas subam ou desçam. O surgimento do universo, quando eu falei para vocês, há 15 bilhões de anos atrás, o nosso universo surgiu. Então, existem várias teorias científicas sobre o surgimento do universo, mas a mais aceita é a do Big Bang, ou a grande explosão. Ideia proposta por estudiosos no início do século XX, entre eles o padre italiano Georges Lemaitre, considerado o pai da teoria física russa, e George Gamow, que é um astrônomo norte-americano, Edwin Hubble, que inclusive fizeram o telescópio Hubble para homenagear esse cidadão aí, que foi homenageado com um nome importante e um importante telescópio. Segundo essa teoria, toda a matéria existia há bilhões de anos, estava concentrada num ponto do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tamanha concentração provocou uma explosão, liberando a matéria, dando início a uma explosão do universo. Apesar do nome da teoria, não houve barulho no momento da explosão, pois não havia ar, e o som não se propaga no vácuo. E aí, para os cientistas, os aspectos desse modelo, o universo continua em expansão. Como eu falei para vocês, o universo não para de crescer, ele cresce continuamente, Outras explosões continuam havendo, dando origem a novos planetas. Cláudio Ptolomeu foi um dos maiores cientistas gregos, viveu entre os anos 90 d.C. e 168 d.C., em uma cidade chamada Alexandria, no Egito, e destacou-se pelos trabalhos nas áreas da geografia, astronomia, astrologia e da matemática. Ptolomeu até hoje é considerado o pai da geografia, porque ele desmistificou algumas questões da geografia, porque as pessoas achavam que geografia só estudava os aspectos naturais da Terra, como clima, vegetação, relevo e geografia. Mas ele desmistificou, colocando também como o estudo da humanidade dentro da geografia. Os primeiros estudos sobre o sistema solar foram os gregos antigos que primeiro desenvolveram o modelo que reproduziu o movimento dos astros, o modelo geocêntrico, ou seja, onde a Terra seria o centro do universo, e todos os planetas giravam em torno da Terra, como ficou conhecido o formato final da teoria postada por Cláudio Ptolomeu.
Considerava que a Terra localizasse no centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. O modelo geralmente foi adotado pela Igreja Católica, geocêntrico foi adotado pela Igreja Católica, que dominava boa parte da produção do conhecimento da época e permaneceu até o século XVI, ao principal compreensão acerca do universo. Antes desse modelo geocêntrico, a Igreja Católica acreditava que Deus era o centro do universo, e a gente teria a teoria teocentrista, né? Deus como centro do universo. Entretanto, a partir dos estudos do astrônomo Nicolau Copérnico, o modelo geocêntrico começou a ser contestado, perdendo sua força tempos depois com a observação de Galileu Galilei utilizando instrumentos recém-inventados, uma luneta. Galileu fez uma observação do sistema solar em que determinou órbitas diferentes descritas por Ptolomeu, baseando assim na teoria heliocentrista, que é aceita até os dias de hoje. Hélio quer dizer Sol, centrista, centro. Então o Sol seria o centro do universo. Essa teoria é desenvolvida por Galileu Galilei, ou seja, o Sol como centro do universo e não a Terra, tendo os demais astros orbitado ao redor, inclusive o seu planeta. Então, gente, eu vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula. Um abraço a todos, que Deus abençoe.